Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 27 de novembro de 2024. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária da Giropano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entro na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, chamar todos que encontrar a minha pessoa. Presente também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado da ministração dessa palavra. Se eu posso estar alcançando, guardando, livrando. Se alguém desempregado, se eu posso estar abrindo a porta. Se alguém enfermo, se eu posso estar curando. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor, ela vai dizer aqui no 9, Apocalipse 9, tá? O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. E a estrela foi dada a chave do poço do abismo e quando ela abriu o abismo, subiu dela uma fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram como fumaça que sai do abismo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, derraçou de comanai essa tua santa e preciosa palavra. No momento, João 3,30, Senhor, eu te peço que eu, a missionária Nadia Albano, diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que você vai falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor Jesus, né? Vai dizer aqui para mim, para você, né? Que o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e a estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dela uma fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Então, a gente vê, né, que essa fumaça, quando ela sai do abismo, ela escurece, né? Então, essa estrela aqui tá falando tudo do que diz cósmico, né? Tudo do que diz referente ao nosso planeta. Desculpa. Do cósmico, tá? Então, a gente vê também que é uma estrela, provavelmente um agente divino de Deus, que Deus usou, né? Para... como é que a gente tá lendo? Para o juízo dele na Terra, né? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que não aceitaram e que não aceitam Cristo. E a gente vê também, né? Que quando ele diz assim, né, e cai, então assim, a gente viu no finalzinho do 8 sobre muitos incrédulos, né, no ai, então vem também, né, mostrar aqui o poder de Deus sobre tudo e sobre todos, tá? E a gente vê que quando fala profundeza, mostrando que Deus, ele faz parte de tudo, de todos. Então, assim, a gente vê também aqui uma fala que é muito interessante no versículo 3. Assim, da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Então, a gente vê que esses gafanhotos aqui, ele representa o que? A destruição, né? Porque o gafanhoto, onde ele chega, ele é um ser, um inseto, assim, que ele já come e já defeca. Então, ele é bem destruidor, né? Então, é uma praga que ela destrói mesmo. E ela vem em enxame, né? Ela adora a vegetação, ela adora destruir a natureza do Senhor. E é tudo que Deus fez. E diz assim no 4. Eles receberam ordem para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Então, é muito sério, né? Se a pessoa não tinha o selo, então eles iam e ia destruir. Por quê? Porque Deus, ele está no controle de tudo, né? E ele ordena, né? E quando Deus ordena, só acontece aquilo que ele fala, tá? Então, esses que tinham selo são o quê? São servos do nosso Deus, tá? Então, igreja, não tem como. A gente lembra também ali da morte no Egito, lembra que o espírito da morte só passava, só matava aqueles que não tinham sangue do cordeiro na porta? Pode-se dizer também um pouquinho parecida com essa situação. No 5. Não lhe foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhe tormento durante 5 meses, e a agonia que eles sofreram era como a picada do escorpião. Olha que sofrimento. Naqueles dias os homens procuraram a morte, mas não as encontraram. Desejaram morrer, mas a morte fugirá deles. Então você vê que é muito sério, né? Procurar a morte e não encontrar. Tamanho sofrimento, né? E esses 5 meses aqui, geralmente é um período também que os gafanhotos, né? Eles
no verão, que é o tempo que eles invadem, né? Que eles fazem as suas bagaceiras. Então, no 7, assim, os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinha sobre a cabeça algo como coroa de ouro e o rosto deles eram como os de mulher e os dentes como de leão. Tinha a couraça como couraças de ferro e o som de suas asas era com barulho de muito cavalo e carruagem, correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpião, e na cauda tinham poder para causar tormenta aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, tinham um rei sobre eles, e o anjo do abismo, cujo nome é hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro aí passou 2 outros ais e ainda virão. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar. Então, mostrando, igreja, que as coisas de Deus é sério, tá? É muito ai, né? E as pessoas acham que é assim, elas vão fazer o que quer com as coisas do Senhor, né? E vai ser assim. Não vai, né? Vai chegar uma hora que vão procurar morrer e não vai conseguir, tá? Não vai conseguir encontrar a morte, de jeito nenhum, né? E mesmo assim, eles vão estar ainda, não vai se arrepender, né? Então, a gente vê que esses gafanhotos aqui, mostra que, né, quando fala que tinha rosto, que tinha isso, que tinha aquilo, né? Mostra simplesmente a força bruta dele. Eles conseguem marcar o lugar que eles vão destruir. Então, eles vão comendo, eles têm força, tá? Aí fala aqueles cabelos de mulheres, longos. Então, assim, eles eram desumanos, eles iam destruindo. Então, a gente vê, né, que tudo isso leva a ver que a gente tem que estar à igreja, sempre esperando no Senhor. Não tem como. Sabe? A gente tem que estar preparado, como dizem em Efésios 6:10, com as armaduras de Deus, porque o inimigo não está de brincadeira e Deus também vai, o juízo do Senhor vai vir um dia. E ai daqueles que não estão conforme a vontade de Deus. Vamos lá para o 14, né? Aí diz assim: e ela disse ao 6º anjo que tinha trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia e mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Então, eles estavam que preparados, tá? Ou seja, mostrando que Deus está no controle de tudo. E eu e você temos que submeter à vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável, né? Então, Deus, ele já tem um cronograma exato, né? Ele não vai mudar por causa de mim, de você, né? Porque o cronograma de Deus é perfeito. Deixa eu marcar aqui. De Deus, né? Mostrando que Deus já tem tudo preparado. Vai acontecer? Vai. Mas a gente entra ali em 2 Pedro que 1000 anos para nós é como um dia para Deus, né? E um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Deus não tem prazer que nenhum de nós venha se perder. Então, ele se abrevia o tempo. Se não fosse isso, a gente não ia aguentar de jeito nenhum, porque é muita coisa, é muita situação. O número dos cavalos que compunham o exército era de 200 milhões. E eu ouvi o seu número, né? E eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. Suas coraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarela como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão e da boca lançava fogo, fumaça e enxofre. E 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíram das suas bocas. Então, igreja, o juízo de Deus, né? Não adianta. Não, o homem, igreja, tem, né? Aquilo que o homem semear, ele vai colher, tá? E não tem muito o que fazer. De verdade. Vai semear, vai colher e vai ter que pagar, né? Porque Deus, ele não brinca de ser Deus. Daranda suda e comandar. Ele vem sempre nos mostrando a sua misericórdia, né? E decana suda e comandar o cuidado dele. Mas a gente sabe também que Deus, ele tem um cronograma, ele tem uma história, né? A Bíblia, ela não é um livro qualquer, né? É o mistério do Evangelho, né? E esse mistério aqui, igreja, ele nos conduz à vida eterna. E é muito sério. A gente tem que tomar cuidado. Porque a gente só tem 2 caminhos. A vida eterna ou a morte eterna. O que você escolher aqui vai decidir o seu futuro. Vamos lá no 19.
O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a sua cauda era como cobras e tinha cabeça com as quais ferir as pessoas. Então você pensa o desespero, tá? Gente, é algo assim demoníaco, tá? É demoníaco mesmo. Então não tem nem para onde correr, tá? É algo demoníaco. Então, ai, mas Deus é ruim, não. É porque tem que acontecer, né? E o restante da humanidade que morreu por essas pragas nem assim se arrependeu. Ó, pra você ver. É muito sério, igreja. Mostrando que o homem não quer mesmo, né? Nem se arrependeu das suas obras, das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira que não podem ver nem ouvir. Então é muito sério, né? Mesmo com toda essa situação, eles não deixaram de adorar os demônios, né? Então a gente vê que Deus tem prazer? Não, não tem. Mas e as escolhas do homem, né? Tá diferente no dia de hoje? Não. Igreja, as pessoas adoram o seu prazer, né? A gente está num tempo onde a gente vê cada coisa, cada tipo de pregação, uns ministérios estranhos, né? Mas não tem renúncia. E sem renúncia é impossível ver Deus, não tem como, né? Olha aqui no 20, eu vou ler de novo. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não pode ver, nem ouvir, nem andar. E o Senhor sempre, igreja, sempre nos avisando que a gente não deve, sabe, adorar imagem de escultura. Você tá entendendo? Não podemos, né? Porque acontece o quê? Querendo ou não, Satanás ele exerce uma influência maligna sobre a vida daqueles que permite. Por que, igreja? A pessoa está sofrendo e ainda consegue aceitar? É uma influência maligna de Satanás, entendeu? Uma influência maligna de Satanás. Como eu acabei de relatar, não sei se foi no vídeo passado, mas eu tava lembrando da época que eu ia, né, dançava, coisava e achava que tava abafando. Tava só fazendo as vontades de Satanás, né? Que é destruir o homem, imagem e semelhança de Deus. Igreja, cada barbaridade que a gente vê, que a gente fica até com vergonha, né? Mas a pessoa acha que tá abafando e vai fazer o quê? Fala pra mim, né? No 21. É, e vou ler o 20 de novo. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim nem se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, das suas imoralidades sexuais e dos seus outros. As pessoas não se arrependem, igreja. Não se arrepende, tá? Se a pessoa não quer se arrepender, ela vai pro inferno. Ai, 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 o julgamento do Senhor é certo, igreja, tá? A gente prega a palavra, a gente fala, mas se a pessoa não quer? Por quê? Porque, infelizmente, né, a gente vê que eles têm o quê? Um coração rebelde, um coração obstinado. E aí, influenciado por Satanás, já viu. A coisa é feia, não tem muito o que fazer. Que Deus venha ter misericórdia de nós e deles, amém? Deus abençoe, fica na paz.